convido você a abrir sua Bíblia. De pé como estamos, vamos ler apenas Efésios capítulo 4, verso 23 e 24. Vou pedir a você para não fechar a sua Bíblia de Efésios, em o nome do Senhor Jesus. Eu agora estou tendo que botar óculos também, mas eu já perdi o óculos, rapaz. É só para ler, esse negócio de ler, misericórdia. A gente vai envelhecendo, né? O cabelo vai caindo, vai mudando tudo. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 23 e 24. Nós vamos à palavra do Senhor. Seria objetivo na mensagem de Deus, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque é a sua palavra, e a sua palavra, ela não volta vazia. A palavra de qualquer pessoa volta vazia, mas a sua palavra, ela não volta vazia. Então nós estamos aqui na Igreja Batista Semear, 38 anos da igreja. Amém, amados? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria te fazer essa pergunta bem objetiva. Quem veio aqui para ouvir? Não é dialética não, é verdadeira, tá? Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Veio mesmo para ouvir? Então amém, vamos lá então. Efésios capítulo 4, verso 23 ao 24. O apóstolo Paulo escreveu assim: e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Versículo 23, vamos lá? 1, 2, 3 já. E vos renoveis no espírito do vosso... Pega a tua mão que está sem a Bíblia, dá para segurar a Bíblia com a Bíblia? Fala assim, ó: renova a minha mente, Jesus. Muda a minha mente, Jesus. Amém? Então renovar o entendimento e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Não feche sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Eu tenho dito sempre que pregação bíblica é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, feche seus olhos e não sua Bíblia. Diga comigo: Senhor Jesus, ministra a tua palavra no meu coração, de maneira que eu entenda, que eu compreenda e seja tocado por ti, ó Deus. Fala a minha alma, em o nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui para pregar a tua palavra. E a tua palavra não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Então que a mesma encontre cada coração, não só dos que estão aqui, mas também dos que estão em casa, em qualquer lugar, e também daqueles que possam ouvir essa celebração. Em o nome de Jesus, que tu perdoa os meus pecados, me despede da carne e do sangue e me reveste da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Irmãos, qual é o tema que vocês escolheram para esse aniversário? Qual foi? Vamos lá, vamos dizer então, como é que é? Vivendo o novo de... Vamos dizer, então só os homens, vamos lá? Só as vozes mais lindas da igreja, vamos lá, das mulheres. Amém. Agora sim, quando o pastor me trouxe esse tema, eu confesso a você que esse tema é muito desafiador. É muito desafiador. Não só pelo que Paulo vai expor aqui, mas se realmente queremos viver o novo de Deus. E aí eu vou aproveitar um clima de festa, tem um bolo ali, aquele bolo é fake, né? Mas não tem bolo para comer não, né? Então só foto. Então você vai dar um sorriso com o bolo na mão e dando glória a Deus, porque eu profetizo que vem bolo chegando por aí. Amém? Mas não exagera muito, porque eu não estou nem podendo, ainda bem que eu não tenho. Maravilha. Então, escuta o que eu vou dizer a você. Viver o novo de Deus é um desafio. Mas o problema é que o desafio não é para o outro, o desafio é para mim. O desafio é para você.
E aí o que acontece? Antes de explicar o que Paulo escreve aqui, o que Paulo está trazendo na carta aos Efésios, eu quero fazer umas afirmações em cima do tema, viver o novo de Deus. E a primeira afirmação bíblica é que Deus é Deus de coisas novas. Isso é inquestionável. Deus é Deus de coisas novas. E nós também queremos viver coisas novas. Segundo os especialistas, e há um no Brasil que eu admiro bastante, escritor brasileiro com renome, livro espalhado no Brasil inteiro, o Dr. Augusto Cury, ele desenvolve a teoria da psicoadaptação, onde a nossa mente psicoadapta as coisas, e por isso nós queremos coisas. Vem final de ano, a gente pega aquele dinheiro, que é um extrazinho, e o que a gente faz com a casa? Quase sempre, via de regra, o que todo mundo faz na casa? Dá uma pintura, porque nós queremos coisas. Se a irmã, ela vai e compra, nem que seja um prato de, como é que dá o nome? Prato de cozinha, né? Pano de prato. Nem que seja um jogo de pano de prato novo, mas alguma coisa nós queremos novo. Comitantemente a isso, passa o tal do Natal, vem o Ano Novo, e nós damos a todo mundo o quê? Feliz Ano Novo, porque nós queremos viver novo. Agora, essa verdade bíblica, que Deus é Deus de coisas novas, ela tem um teor histórico e um teor profético. Haja vista que o profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 18 e 19, dentro de um contexto histórico, de uma proposta que previa o novo, e o novo de Deus, naquele momento, era a saída do cativeiro babilônico. Afinal de contas foram 70 anos, e Deus vai usar um ímpio, chamado Ciro, que no capítulo 45 de Isaías, Deus fala que vai mandar alguém. Porque eu quero deixar aqui bem claro, que para viver o novo de Deus, Deus usa quem quer, do jeito que quer e como Ele quer. Então a palavra de Deus vai dizer, e apenas para relembrar, esse teor bíblico de Deus ser um Deus de coisas novas, diz assim Isaías 43, 18, 19: não vos lembrei das coisas passadas. Quem quer viver o novo de Deus aqui? Então a primeira coisa é não ficar lembrando de coisa velha, coisa antiga. Se você ficar o tempo todo lembrando só de coisa ruim, você não vai andar. Então ele diz, eu não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, ok? Eis que faço uma coisa nova. Quem recebe essa palavra? Eu quero ver se você vai continuar dizendo amém até o final, tá bom? Amém? Então vamos lá. Eis que faço uma coisa nova. Eu quero profetizar, Deus tem uma coisa nova para você, meu irmão. Agora não pode deturpar minha palavra, tá? De repente o cara olha assim para a mulher, ou para o marido, será que... Misericórdia, não é isso não, tá, gente? Em nome de Jesus, ó, o texto ele continua dizendo, e obviamente está profetizando, eis que está vindo uma coisa nova, que está saindo à luz. Aí ele fala uma coisa interessante, porventura não percebeis? Ele questiona, o profeta, vocês não estão percebendo não? Fala assim para o seu vizinho assim, você não está percebendo não? Deus está fazendo uma coisa nova, você não está vendo não? Porque às vezes a gente está tão com a mente tão acostumada a tantas coisas que a gente nem percebe o que Deus está fazendo. Eu quero dizer que Deus não vai fazer, Deus está fazendo. Aí ele fala assim, olha, vocês não percebem? Eu porei um caminho no deserto, rios no ermo. Isaías profetizando já um período em que viria Ciro, o rei da Pérsia, e libertaria Israel do cativeiro babilônico. Pastor, o que tem a ver isso com Efésios? Calma aí, nós estamos introduzindo o negócio. Vamos lá. Uma outra verdade, Deus é Deus de coisas novas, que a Bíblia, ela está dividida em Antigo e Novo Testamento. Olha como é que Deus é Deus de coisa nova. Não ficou no Antigo, vem o Novo. Deus tinha um novo, ok? Continuando, na Bíblia, o teor profético, a promessa de um novo céu e de uma nova. Por exemplo, Apocalipse 21, verso 1, diz, vi novo céu, João falando, e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João fala, gente, ele com 90 anos cativo, na ilha de Patmos,
e ele lá e tal, e de repente ele tem uma visão, e ele vê coisa nova. Irmãos, vai entendendo a palavra de Deus. Aí, continuando, ele fala: olha, pois o primeiro céu e a primeira terra passou, ok? Agora, vai vir, e a primeira terra passar e o mar já não existe. Aí você vai na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, eu selecionei também, só para você entender. Olha o que Pedro escreve: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Inegavelmente, Deus é Deus de coisas novas. Então, mais uma vez, vamos dizer, Deus tem uma coisa nova para mim. Agora, você crê nisso? Então, antes de eu continuar pregando, eu vou te dar uma instrução. Eu queria que você prestasse bem atenção. Eu vou agora, rapidamente, eu vou para o texto, tá? Estou circundando aqui para você entender. Se você for estudar, eu volto novamente no psiquiatra Augusto Cury. Ele fala sobre a questão o código de inteligência. Ele trabalha uma teoria da mente humana, da psique humana. E nessa teoria ele fala o seguinte, eu queria que você prestasse bem atenção. Ele ensina o seguinte, que nós temos a memória RAM, os registros automáticos da memória, ou os registros anteriores da memória. E eu conversando e discutindo e teologando, eu percebi uma coisa: os nossos problemas emocionais escondem o homem espiritual que está dentro de nós. Dorme com esse negócio. Eu vou repetir. Os nossos problemas emocionais escondem o homem ou a mulher, ou o jovem, ou adolescente espiritual que você é, que tem discernimento espiritual, a inteligência espiritual, ela é abafada pelas questões emocionais. E aí eu continuo, o que Augusto Cury desenvolve na teoria da inteligência multifocal? Ele desenvolve o seguinte, que os registros anteriores da memória, eles são involuntários. Por exemplo, você está num lugar e de repente vem aquela memória negativa, aquela memória ruim, e aquilo traz uma emoção o quê? Ruim. E aquela emoção ruim, ela vai agir diretamente no meu organismo, os meus neurotransmissores vão responder, e consequentemente isso vai trazer uma carga de cortisona e adrenalina na minha veia, que vai gerar um efeito psicossomático e eu posso até adoecer. Olha que coisa interessante. Continuando, todavia, o que ele defende? Se o indivíduo tiver, a exemplo, numa festa, e aquela emoção negativa vinha, aquela memória negativa, o registro anterior da memória, ele se torna um registro automático da memória. Aí o que acontece com o indivíduo? Aquela lembrança vem, aquela memória vem, a emoção negativa toma conta do corpo da pessoa, e aí você começa a sentir aquela sensação ruim. Mas se você estiver num ambiente de festa, é possível você sorrir ao lembrar daquilo. Ou seja, você começa a sorrir. Eu não estou falando de qualquer teórico não, estou falando de um teórico brasileiro que tem feito a diferença. Então preste bem atenção, você consegue ser criativo na memória, é a defesa dele. O que tem a ver isso com a mensagem? Preste bem atenção. Você está aqui agora. Quantas vezes você está dentro do culto, ouvindo uma palavra e sua mente vai embora para outro lugar? Quem pelo menos acontece isso pelo menos 3 vezes num culto a Deus, levanta a mão assim. Isso é sinal que você é ser humano. Nem todo mundo foi honesto, porque todos nós, a nossa mente voa. Ok? Nós temos a capacidade da imaginação, e nós temos o poder de estar, por isso que a Bíblia fala, adorar em espírito e em... Por isso que é complicado desconectar a nossa mente, ok? Quer dormir? Pô, não estou conseguindo dormir. Desliga o celular que você vai dormir. Ouve o que eu estou te falando. Sou profeta aqui essa noite, irmão. Ouviu? Tá rindo? Desliga o celular que você dorme. Porque você está ligado direto no automático da memória. Pastor, o que tem a ver isso? Vamos continuar? Olha o que o profeta falou. Não lembrei das coisas antigas, passadas. Não é no sentido que nós temos que nos reportar ao passado, obviamente, porque nós temos uma história, mas não é nesse sentido que a Bíblia está falando. Aqui é uma mensagem profética e psicologizada, sim, ainda que eu não queira. Deus queria tirar eles daquele status quo emocional
que estava fazendo com que eles ficassem ruins. E aí vamos para Paulo, o texto escolhido pela igreja. Pastor, só para você entender, ficou claro que Deus é Deus de coisas novas, sim ou não? Ficou mesmo? Quem sai daqui convicto que Deus é Deus de coisas novas? Quem crê na Bíblia aqui, irmão? Então eu quero dizer que Deus é Deus de coisas novas. Então eu queria que você levantasse sua mão bem alta assim, e você dissesse: Deus traz coisas novas para a minha vida, e eu quero, em nome de Jesus. Agora eu vou perguntar, você não responde. Você quer as coisas novas de Deus? Então vamos à palavra. Olha o texto escolhido, Efésios capítulo 4, verso 23. Irmãos, Paulo, é interessante o que Paulo vai fazer, porque Paulo ele vai pregar nessa cidade de Éfeso, e ele vai pregar pela primeira vez, e ele encontra êxito naquela cidade. Se você ler Atos 19, você vai ver a primeira viagem missionária, quando Paulo chega em Éfeso. O apóstolo Paulo, ele prega ali, irmãos, e as pessoas queimam os livros de bruxaria, e deu uma continha imensa. Os nichos da deusa Diana, que era a deusa dos Efésios, inclusive a sua imagem faz parte dos monumentos das 7 maravilhas do mundo, eles começam a ser esquecidos, porque as pessoas vão se convertendo pela pregação do apóstolo Paulo. Todavia, quando ele escreve essa carta, o apóstolo, entre o ano 60 ou 62, ele está preso em Roma. Preso em Roma, ele escreve a carta a essa igreja, que foi o berço da pregação do evangelho, onde ela foi difundida em toda a Ásia Menor. Paulo usou essa cidade para pregar o evangelho. E agora Paulo vai escrever para essa igreja, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, e ele não trata, ela é diferente das outras cartas. Se você pegar a carta aos Romanos, é uma carta extremamente teológica. Se você pegar a carta à Galácia, Paulo combate heresia. Se você pegar as diversas cartas de Paulo, tem um teor apologético, de defesa de fé. Só que aqui em Efésios, ele vai tratar de forma diferente. Ele vai trazer instrução. Ele vai falar do capítulo 1 até o capítulo 3 dos valores das riquezas em Cristo. E depois ele começa a dissolver a ideia do que os irmãos estão querendo tratar, ou estão tratando, melhor dizendo, nesse tempo. Então Paulo, ele começa e ele muda a ideia da exposição de exortação, daquilo que Deus tem feito, para aquilo que os irmãos deviam fazer. Efésios é uma epístola para o mundo inteiro, para judeus e gentios, para o marido e mulher, para pais e filhos, para servos e senhores. É a declaração da palavra, da vontade de Deus nos dias de Paulo. É a voz da inspiração em nossos dias. É uma epístola de apelo e aplicação universal. Éfeso serviu de sede para o trabalho de Paulo. Durante essa terceira viagem missionária, eu falei primeira, corrigindo, a terceira, ele então vai pregando a mensagem do evangelho. E aí então, meus irmãos, Paulo vai diretamente se referir a essa igreja. Pastor, o que tem a ver isso com a gente? O que tem a ver isso comigo? Vamos entender então. O tema da palavra é lições para viver o novo de Deus. Se é lições, eu preciso aprender. Amém, amado? Ok. São 9h34, ok? Quem me dá 1 minuto para pregar, levante a mão, por favor, que eu vou contar agora 1 minuto. Ninguém dá 1 minuto, eu vou embora. Quem dá 1 minuto aí? 1 minutinho só. 1 minuto. Pode levantar a mão. 2 minutos, 3, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7, beleza, 8 minutos, 9, 10. Então vou 11 minutos, maravilha. Então já que está dando, eu vou continuar. Obrigado ali, viu? Me deu mais 1 minuto. Então preste bem atenção. Quais são as lições que Paulo vai... Me fez lembrar agora de um negócio engraçado aqui. Pastor Bruno pregando no retiro da igreja. Quem lembra disso? Misericórdia. Fiquei lembrado disso agora. Mas vamos lá. Vamos. Quem estava lá entendeu o mistério. Vamos voltar. Lições para viver o novo de Deus. Vamos lá, Efésios 4. Quem está com a Bíblia aberta aí? O Paulo está pregando. Eu já disse que ele está preso.
Ok? Efésios 4, verso 1: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação em que foste chamado. Ele está preso e está falando de vocação. Agora vamos para o versículo 7. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E ele continua falando. No versículo 11 ele fala: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestre. E aí Paulo continua. Qual é a primeira lição que nós destacamos aqui essa noite? O Paulo está preso e ele está falando de vocação. O Paulo está preso e ele está dizendo que a igreja tem que renovar o espírito. A palavra aqui, espírito, pneuma, do vosso entendimento, nous, mente. A expressão grega é mente. Eu tenho que mudar a minha mente. Então o que Paulo vem tratar com os irmãos? A primeira coisa importante: quem quer viver o novo de Deus, irmãos? Então guarde essa lição. Número 1: Deus conta com você. Vamos dizer isso bem forte? 1, 2, 3 já. Personalize isso. Agora diga: Deus conta comigo. Deus não depende de você. Deus não precisa de você para realizar a sua obra. Todavia, Ele conta com você. E foi por isso que Ele lhe dotou de dons. Lembra a introdução eu falando de Augusto Cury, não sei o que, parará, PDPP? Eu estou falando de dons e talentos. O camarada com habilidade, inteligência, desenvolve a inteligência multifocal e trabalha teorias da psique humana. Paulo diz que Deus nos dotou, nos deu habilidade, nos deu dons e nos deu talentos. Deus deu para nós. Deus nos vocacionou. A palavra vocatione no latim é: você não foi assobiado. Deus não foi. Deus não chama cachorro. Deus chamou você pelo nome. Eu quero dizer aqui essa noite, nos 31 anos da igreja, se você quer ver o novo de Deus, guarde essa lição: Deus conta com você. Amém? Ele não precisa de você. Que isso, pastor? Não, Ele faz obra dele. Ele é eterno, Ele é poderoso. Um dos atributos dele que nós estudamos na teologia é a zeidade. Ele existe e não precisa de nada. Muitas vezes no meio da igreja o cara fala: não vou tocar. Aqui não acontece isso não, mas já vi em alguns lugares. Lá na igreja também não acontece isso não, graças a Deus. Não vai tocar não, miserável, some. Deus não depende de você. A obra vai continuar. A igreja é dele e ela vai ficar de pé. Deu para ouvir, irmão? Agora Deus conta com você, assim como Ele contou. Por isso que Paulo está lá escrevendo e está dizendo: olha, querido, é o seguinte, andei de modo digno da vocação a que você foi chamado. Ele está lembrando: vocês têm um chamado, eu conto com vocês. Quer ver a prova? Efésios capítulo 3, ele no versículo 14, se você puder conferir, é o contexto do texto. Versículo 1, depois eu vou para o 14. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Paulo diz: eu estou preso aqui por causa de vocês. Aí Paulo, verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aí Paulo vem no verso 20, ele faz uma declaração. O que está escrito aí? Vamos lá, Efésios 3:20, 1, 2, 3 já. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais através através do ônibus, sim ou não? Através desse galpão, sim ou não? Através dos anjos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera nos bancos da igreja. A igreja passando por uma pandemia, a igreja passando por uma crise, e a igreja batista semear está de porta aberta. Por que ela está de porta aberta? Eu passei agora num lugar, não estou aqui criticando não, que diz que é igreja, que tem nome de igreja, mas eu chamo de empresa. Empresa é mistura de igreja com empresa. Aí está lá todo mundo com maior tecnologia, tudo maravilhoso, bonito. Meus irmãos, o que faz a igreja ser mantida de pé, eu tenho dito isso, não é o CNPJ que ela tem.
O que faz a igreja ser mantida de pé não é nem a organização que ela tem. O que faz a igreja manter de pé é quem está segurando ela. Se você for em Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, Apocalipse capítulo 2, verso 1 e 2, você vai ver quem é que está passeando no meio da igreja. Sabe quem é? É Jesus de Nazaré. Então preste bem atenção, a igreja se mantém de pé porque Deus mantém ela. Muita gente, quando veio pandemia, será que a igreja vai fechar? Sabe o que eu preguei? Preguei o seguinte: quem é de Deus permanece, quem não é cai fora, porque vai inventar conversa afiada. Quem é de Cristo permanece na casa de Cristo, honrando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, Paulo, ele está dizendo para a igreja de Éfeso: querido, Deus opera através de você, porque você faz parte do projeto dele. Deus conta com você. Quem se sente aqui privilegiado em ouvir que Deus conta com você? Deus conta com você. Então o apóstolo Paulo está mostrando para a igreja que para ver o novo de Deus, eles precisavam entender que eles tinham uma vocação, e que eles foram chamados por Deus. Lembra quando Deus falou com Isaías: quem há de por nós? O que Isaías disse? E aí, quem há de por nós? Eis-me aqui, Hineni Adonai. Eis-me aqui, Senhor. Hineni Adonai. Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, na verdade que para ver o novo de Deus eu preciso entender hoje que Deus conta comigo. E no final desse culto eu vou fazer uma oração, e eu quero ver quem é que vai aceitar o desafio. Porque se Deus conta com você, você tem que se colocar à disposição dele. A obra de Deus não vai acontecer com um anjo. Deus quer usar você, meu filho. A luz não vai ligar, o som não vai funcionar, as coisas não vão acontecer, a obra não vai andar, se você não meter a sua mão e fazer. Amém, amado? E aí a gente tem que fazer. Os bancos vieram para cá e eu trouxe nas minhas costas, junto na época com o pastor, com o Lenilson, o Ribamar e mais ninguém. Ouviu? Então eu quero dizer o seguinte: Deus conta com você. Muitas obras que nós conseguimos fazer lá em Santa Cruz da Serra, as pessoas riam de mim lá, ficavam brincando comigo. Eu fico brincando com o pastor Isaías, porque ele tem 1,50 m, eu medi com a trena. Falei, se tivesse 49 era não na certidão. Mas eu sou baixinho também, pô. Eu tenho 1,60 m e algumas coisas por aí. Aí eu fico lá, eu lembro como hoje, aquela cozinha lá, eu assim, pastor André, vamos lá, vai ser aqui. Eu não entendia nada de obra, sabe o que é nada? Nada. Aí eu ficava assim, e eles olham por causa da minha perna curta, né? 1, 2, 3, 4, pode fazer, vai dar certo. Desse jeito, mó doideira. E foi saindo, foi fazendo, mas por quê? Tinha pessoas que Deus contava e que eu também podia contar. Porque não dá para você trabalhar com quem você não pode contar. Você vai estar lá? Você tem dúvida? É complicado. Quem quer ver o novo de Deus aí? Então eu queria que quando você levantasse a mão no final do culto, você levantasse com toda a seriedade do coração, porque Deus conta com você. Vamos à segunda verdade para ver o novo de Deus. Vamos lá, já que me deram alguns minutinhos, vamos à segunda. O texto vai dizer no versículo 23, curiosamente isso, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Falam de mente. Se eu quero viver o novo de Deus, eu quero dizer o seguinte: Deus quer mudança de mentalidade, por isso Ele quer renovar o entendimento. Deus quer mudar a mentalidade. Os neurolinguistas dizem: todo pensamento gera um sentimento, e todo sentimento gera um comportamento. Nós somos resultado de crenças e valores. Por que os meninos aqui, a grande maioria, foi fazer concurso, foi para o vestibular, e alguns entraram para a Força Armada e outros entraram para outra área? Porque no púlpito tinha uma voz profética orientando, ensinando, pregando, falando: muda a mente. Eu moro na favela, mas Deus pode mudar a tua família. E pá, você foi recebendo. Mas o problema é que muitos pararam no meio do caminho. E quando a gente para, meu irmão, a mente fica cauterizada e você não cresce. E quando a gente não cresce, a gente não amadurece. E o crescimento, pastor Zé, nesse sentido a gente pode ficar feliz, que a gente pode crescer em Cristo Jesus. Amém? Então, amado, na verdade,
Deus quer renovar o entendimento. Quem quer ter seu entendimento renovado aí, irmão? Então está com a Bíblia aberta em Efésios 4. Olha o que Paulo diz no versículo 25. Vamos lá, irmão, me ajuda aí, para a gente ir para o terceiro e terminar. O que Paulo diz? Por isso, deixando o quê? Irmão, deixa a mentira. Acabou a mentira, amém? Quem é o pai da mentira? Satanás. Quer ver o novo de Deus? Quem quer viver aí, irmão? Deixa a mentira do capeta. Não é para mentir para o teu pastor, não é para mentir para o seu marido, não é para mentir para a sua mulher, não é para mentir para o seu pai, porque você está enganando quem? Pastor, eu quero viver o novo de Deus, mas eu vivo de mentira. Não vai viver nada, vai ficar nas coisas velhas do passado. E Satanás, ó, massacrando, sabe por quê? Ele cantou na boca de um cara: eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada que eu não saiba demais. Cantou na boca de um camarada. O homem considera Freud pai da psicanálise. Você acha que o diabo não entende de homem, de ser humano? Claro que sim, pô. Usa as nossas debilidades, as nossas carências, as nossas psicopatologias emocionais e nos faz sofrer, adoecer emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Meus irmãos, ele fala: para de falar mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí verso 26, o que ele vai dizer? Oi? Mudança de mentalidade. Você pode se irar sim. Quem aqui fica muito irado de vez em quando? Quem aqui é nervoso de Jesus? Levanta a mão assim: pastor, eu sou nervosinho de Jesus. Levanta a mão aí, gente. Quem é o nervosinho de Jesus? Amém. Ribamar? Ribamar é nervoso aonde? Meu Deus, eu nunca vi Ribamar nem ia falar. Irmãos, irai-vos. Você pode se irar. A Bíblia não diz que é contrário você se irar. Até porque se você ficar guardando tudo, você vai ter um infarto. Tanto ficar guardando. Eu gosto de guardar as coisas, eu gosto. Eu vou guardando, sabe? Aquelas coisas lá de trás da minha vida miserável, desgraçada. Eu gosto de ficar repetindo para os outros meu sofrimento. Isso é maluquice. Você vai morrer. Quer viver o novo de Deus, sim ou não? Então, você pode se irar, seja ser humano. Agora, o que Paulo ensina? Ire, mas não peque. Não põe o sol sobre a ira. O que é isso? Aquecer a ira, dar lugar à ira, deixar com que ela cresça. Tudo que se permite cresce. Você permite uma mágoa, o que acontece? Ela cresce. Você permite um medo, o que acontece? Ele cresce. Você permite uma angústia dentro de você, o que acontece? Ela cresce. E as coisas vão crescendo e você vai permitindo. Você tem um desejo e você permite, o que acontece? Ele cresce. E daqui a pouco você está fazendo desgraça da sua vida. Eu, você ou qualquer um de nós. Então Paulo diz: olha, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que acudir o necessitado. Verso 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra. Quem conhece um crente que tem boca suja, irmão? Querido, isso não glorifica a Deus, amado. Mas não tem nada a ver não, pastor. Me faz lembrar de um camarada, eu lembro disso como hoje. Um está morando em Orlando, Estados Unidos. O outro morava em Manaus. Me convidaram para comer um tal de tambaqui. Quem conhece esse peixe? E eu fui lá comer o tal de tambaqui. Aí o cara falou assim: pastor, eu gosto de pastor Batista. O camarada trabalhava na Rede TV. Eu gosto de pastor Batista, porque pastor Batista é um cara sério. Eu vim lá de Manaus e lá tinha um pastor da Assembleia de Deus. Só tinha um que para mim era fera. Isso ele contando a história dele. Eu não estou aqui falando de igreja, estou contando o que o cara falou. Pastor, o cara era tão crente que até para xingar ele era santo. Como é que é isso, cara? Ele falava assim: vai tomar no poço de Jacó, meu irmão. Falei: meu irmão, quase que eu nem como. Falei: esse cara é maluco. Então assim, na verdade, irmãos, a gente precisa entender que da nossa boca não pode sair palavra torpe. Aí o cara vai e inventa o tal do poço de Jacó. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Aí Paulo fala: se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito de Deus, no qual você foi selado. Aí Paulo continua, depois você lê em casa. Irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrando que a igreja de Éfeso tinha que mudar a mentalidade. Porque quando muda a mentalidade, muda o comportamento. Muda o comportamento. E quando Paulo vem falando de líderes, ele fala, ele concedeu um para pastores, doutores, evangelistas e mestres. Paulo vai dizendo o seguinte: olha, Deus vocacionou vocês, Deus conta com você, mas mude a mentalidade.
para que o homem seja renovado, para que haja uma nova mente, uma nova atitude, para que essa roupa velha seja tirada e seja revestida de um novo homem. O que acontece é o seguinte, é que nós esquecemos algumas coisas. Nós esquecemos algumas coisas. Atos 20:35 diz assim: recordando as palavras do Senhor Jesus. Eu posso recordar algumas palavras do Senhor Jesus aqui. Entre elas, João 6:37. Só um parênteses, o que Jesus disse? O que vem a mim de maneira nenhuma. Eu quero dizer que essa noite Jesus não te joga fora. Jesus não usa a gente como um copo descartável e depois joga fora. Por isso que Ele conta com você. Por isso que Ele quer usar você. E por isso que Ele quer tocar em mim e em você. Para que nós tenhamos saúde e através dessa saúde nós possamos transmitir vida. Quando você conversa com um crente que ele está sadio, ele transmite o quê? Vida. Agora, quando ele está enfermo na alma, ele não transmite vida, ele transmite isso aqui: amargura, tristeza, coisas do passado, só fica remoendo coisa ruim. Aí não consegue viver o novo de Deus que a igreja está querendo, e pregando, e profetizando. E aí eu vou para Isaías, lembra do profeta Isaías? Lá, 700 anos de Cristo. Olha, gente, eu estou fazendo uma coisa nova no meio de vocês, vocês não percebem. Então, na verdade, irmãos, Deus tem feito isso no país, no nosso Brasil, e tem gente que não percebe. Deus tem feito coisas novas. E aí então nós vamos para o terceiro e último lugar, e nós vamos fechar aqui essa simples reflexão. Eu queria convidar você no capítulo 4 novamente, vamos lá rapidinho. Olha a proposta de Paulo, olha o que Paulo queria com a igreja, só para você entender. Verso 3, Efésios 4:3: esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. 4, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança, da vossa, de novo, olha, vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aí ele vem para o verso 12, quando ele fala dos dons, dos 5 ministérios, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí vem o objetivo: até que todos cheguemos à unidade do Espírito e unidade da fé. Unidade do Espírito no verso 3, unidade da fé no verso 13. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, a plenitude de Cristo. Amado, o que nós aprendemos aqui? Eu fechamos. Primeiro, que Paulo está lá preso, em Roma, escreve à igreja, dizendo para ele: gente, Deus conta com vocês. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é pelo poder que opera nos anjos, na tecnologia, naquilo que a gente possa conquistar humanamente falando, mas pelo poder que em nós opera. Foi através, irmãos, da boca de um homem iletrado chamado Pedro, que 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação do Evangelho. Foi através das mãos de Paulo, Atos 19:11, Deus fazia milagres extraordinários. Então, na verdade, é através de nós que Deus quer fazer. Agora aqui, em último lugar, Paulo está escrevendo, e ele tem um foco: unidade do Espírito, unidade da fé, unidade da igreja. Ele escreve aos gentios, focando os judeus. Se você ler o verso 19 do capítulo 2 aqui de Efésios, depois você lê em casa, sabe o que ele vai dizer? Não somos mais peregrinos, mas somos concidadãos dos santos, somos membros da família de Deus. Paulo trabalha a unidade da igreja. E antes de eu concluir, preste bem atenção. A palavra de Deus, para quem quer mudança, novo de Deus aqui. Novo de Deus, pastor, novo de Deus. Quem quer novo de Deus aí? Então diga aí para o teu vizinho: tenha foco. E aqui eu vou fechar. Qual era o foco de Paulo? Unidade. Qual era o foco de Paulo? Unidade. Qual era o foco de Paulo? Unidade da fé, unidade do Espírito, unidade do povo de Deus. Então Paulo fala: ó, nós não somos mais peregrinos, nós não somos mais forasteiros, nós somos concidadãos dos santos, nós somos membros da família de Deus. Nós somos membros da família do Senhor. Nós somos uma igreja só.
E aí, para a gente fechar, Paulo fala assim, ó: há um só Senhor, uma só fé em um só. E aqui ele quebra todo mundo. Por que ele fala que só tem um batismo? Porque na verdade, desde a época dos samaritanos, da briga entre os judeus, lá atrás no Antigo Testamento, na divisão do Reino do Norte para o Reino do Sul, aquela coisa toda que alguns aqui conhecem Bíblia sabem. O que vai acontecer? Vai ter uma divisão. E essa divisão se perpetuou. Jesus, no capítulo 4 de João, ele vai lá quebrar esse negócio. Mas eles continuam se dividindo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que tinha o mundo inteiro ali reunido. Judeus de nacionalidade, judeus convertidos. E eles ficam impactados com a festa de Pentecostes. Pentecostes é uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então ali naquela festa acontece algo tremendo, a universalização da igreja. Olha para cá, irmãos. Se em Babel o projeto era perfeito, pastor André, em Babel o projeto era perfeito, em Babel estava tudo certo, engenharia bonita, mas Deus não estava no negócio. E por isso que Deus confundiu as línguas. Em Babel estava tudo certinho, mas Deus não estava ali. Se você ler depois em casa, Gênesis 11, verso 6, desçamos e confundamos as línguas, ninguém se entendia mais. Agora quando você vai para o Pentecoste, Deus universaliza as línguas, eles vão falar uma língua só. Mas eles continuaram dividindo e continuam dividindo até hoje. Quando Paulo fala que só tem um batismo, ele está falando do batismo do Espírito. E até hoje as igrejas de alguma maneira tentam dividir isso. Só que a Bíblia é um esculacho tremendo e Deus não deixa nada para os outros encrencar. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, a Bíblia vai dizer: todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, quer batista, assembleano, presbiteriano, metodista, e vai embora, quem você quiser colocar. A igreja de Cristo é uma só. O Espírito Santo é o mesmo. Ele governa a igreja, ele controla a igreja. Então eu termino dizendo: se você quer o novo de Deus, tem que ter foco. E agora eu digo que a palavra é dura, porque eu tenho que ter foco. Lembra que eu citei o exemplo dos meninos que o pastor pregava aqui? E os meninos entraram para o concurso, entraram para um monte de coisa, alcançaram. Tem alguns aqui, quem lembra disso? Quem lembra disso, irmãos? Os garotos aqui da igreja. Porque eles tomaram foco, eles tomaram rumo para a vida, através do púlpito da igreja. Venceram crenças e valores. Porque crenças e valores, se a gente não se libertar delas, elas nos dominam. Mas o problema aqui é o seguinte: é que se nós queremos o novo, temos que ter foco. Qual é o foco que você tem para a sua vida? Qual o foco que você tem para essa igreja? Qual o seu foco? Então você tem que focar naquilo, ser obstinado, determinado. Você tem que ir em frente, você não pode parar. Você tem que ter chato com você mesmo. Eu vou fazer até eu conseguir, vai ser isso aqui. Eu vou em frente, eu não vou parar. E vamos lá, e vamos, e vamos, e vamos. Eu tenho certeza que você vai conseguir em nome de Jesus. Porque esse foi o propósito de Paulo. Então, para ver o novo de Deus, você pode colocar de pé? Eu preciso ter foco. Se eu não tiver foco, não dá. Eu tenho que estar focado. Eu preciso estar focado. Eu queria orar com você. E nessa oração, eu queria orar com você e nessa oração te desafiar. Eu quero desafiar. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual o foco que você tem para a sua igreja? Quem é membro aqui da igreja? Levanta a mão assim bem alto. Glória a Deus. Qual o foco que você tem para a sua igreja? Foco, meta, objetivo, alvo. Você tem que ser determinado. Porque se você não focar, você não vai conseguir. Se você não focar, Paulo tinha um foco. Meu foco é a unidade do Espírito, a unidade da fé, e eu vou trabalhar para isso. E Paulo, estando preso, falando sobre unidade, porque ele tinha um foco. Eu quero ver a unidade desse povo, da igreja de Éfeso. Meu amado, eu não sei. Para ver o novo de Deus, eu tenho que ter o foco. Qual é o seu foco? Deus conta com você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Eu quero dizer que
A Bíblia diz em Isaías 64, verso 4: desde a eternidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus como tu, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus continua trabalhando ao seu favor. E eu queria orar por você agora, em nome de Jesus Cristo. Eu queria orar pela sua vida. Você que está aqui dizendo: pastor, eu quero o novo de Deus. Seja na sua família. É na família? Deus conta com você. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Eu estou vendo ali esqueci teu nome. Maria José. Ela queria salvar aquele homem lá. Jesus salvou ele. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Eu lembro disso, a minha memória continua viva. Está ali o homem ali de pé, no mínimo obreiro da igreja, que está sempre ali. Então o que eu digo para você? Tem que ter foco, meu irmão. Qual o foco do que você quer? O que você deseja? Agora tem gente, Maria José, que foca naquilo, alcança e já desanima. Já começa a dar uma relaxada. Já viu uma vida cristã safada, mais ou menos. Sabe como é que é? Não! Tem que continuar focado. Tem que continuar na fé. Quando eu me converti aqui nessa igreja, e eu vou terminar, Denilson vai lembrar disso. Eu não vou falar o nome não, mas teve um irmão, inclusive abençoado por Deus. Eu gosto muito desse irmão. Ele não morreu ainda não, está vivo. Esse irmão chegou para mim, o Ribamar também vai lembrar disso. Porque todo domingo, 3 da tarde, eu ia evangelizar. Todo domingo, 5 da tarde, eu dirigia a juventude. E a juventude, eu era novo convertido, irmão. Eu abria a Bíblia assim e pregava em qualquer lugar. Onde é que Deus quer falar aqui? Vamos embora. E eu orava e acabou, e chorava em casa sozinho. Eu abria a Bíblia, chorava, não sabia de nada. Chegava lá, eu falava: Deus vai me usar. E eu abria a Bíblia e falava: Jesus te ama. E de repente aquela juventude parecia até o primeiro culto da igreja. Quem lembra disso? Era lotado aquele negócio de gente. Pastor André na época quase arrumou briga com gente da igreja, que tinha crente querendo um ciúminho, bestialidade. Quem quer viver o novo de Deus aí, irmão? Então escuta, eu vou orar com você. Aí esse irmão bateu no meu ombro e falou assim: esse fogo um dia acaba. Esse fogo um dia vai acabar. Porque na verdade, esse é um fogo do novo convertido. Aí vai o pastor André, 16 anos atrás, pregar na minha posse. Quando eu vou tomar posse como pastor da igreja. Que vocês conheceram. Quem esteve lá naquele dia? Quem lembra disso? Aí, alguns aqui lembram. Vocês têm que voltar lá, quem não voltou ainda. Para vocês glorificar ao Senhor Jesus. Então escuta o que eu vou dizer para você. Pastor André vai pregar, ele prega sabe o quê? E o povo não esqueceu até hoje não. Um tição tirado do fogo. O fogo está ardendo até hoje, irmão, não apagou não. Então deixa eu explicar para você. Esse fogo vem do Espírito Santo. E se você nessa noite realmente quiser viver o novo de Deus, Ele vai fazer esse novo agora. Não é amanhã não, é agora. Deus não tem predileto nem especiais. Deus tem você, Ele conta com você, Ele quer usar você, Ele quer abençoar você, Ele quer que você seja um agente de libertação na sua casa, na sua família. É você que Ele quer usar. Pastor, mas falta isso, não falta nada. Paulo disse que o poder opera através de quem? De nós. Eu passei ali numa igreja ali, tá um pessoal de plaquinha, pastor, todo mundo bonitinho, maneiro pra caramba, mas não é aquilo ali que faz não. Quem faz é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, é através da sua vida. Então tem que ter foco, meu irmão. Tenha foco. E nós vamos orar. Seja focado. E Deus liberta você. Deus transforma. Deus opera. Cansei de pregar aqui nessa igreja. Isso aqui lotado, lá na calçada, gente na rua, igual aquele camarada está ali ouvindo a mensagem. Então escuta o que eu vou dizer para você. Deus continua agindo e Ele quer usar você. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém? Alô. Vamos Jesus, orar? Jesus. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Eu quero desafiar você. Você que quer o novo de Deus. E alguma parte dessa mensagem, eu não sei qual, foi uma pregação muito simples, mas você deseja essa mudança na sua vida. Ou você quer dizer: Deus conta comigo, pastor, então eu estou aqui. Quem pode dizer isso para Deus? Eu estou aqui, de verdade. Amém. Se você pode, levante sua mão bem alto. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Oh, Deus. Agora, rapidamente. Pode sair? Eu vou orar com você. Deus. Eu lembro-me
do Lenilson que está ali. O Lenilson passou um inferno, uma luta do inferno, mas eu estava lá falando com ele de Jesus. Deus libertou o Lenilson, e o que ele está fazendo hoje, ele já fazia lá atrás. Lembra do Pérez? Lembra do Pérez, né? Está até rindo, né? Então Deus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele deseja fazer isso na sua vida. Agora, pastor, não adianta o cara focar só para a vida dele pessoal. Aí o cara recebe a palavra, foca na vida pessoal e abandona a casa do Senhor. O que adianta? Aí ele perde tudo, aí perde família, perde casamento, o dinheiro que ele acha que tem vai embora, a desgraça entra na vida dele, porque ele perdeu o foco. Então não perca o foco. Nós vamos orar, amém? Se tiver alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, eu também quero orar por você, para Deus libertar você. Libertar você. Ele liberta de qualquer coisa. Ele liberta do pecado, Ele liberta da macela, Ele liberta da adultério, Ele liberta da cocaína, Ele liberta das drogas, Ele liberta, porque Ele tem poder no céu e na terra. Não há ninguém que tenha mais poder do que o nosso Deus. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. E nós vamos orar agora. Deus, em nome de Jesus, nós temos aqui pessoas, ó Pai, irmãos, que está dizendo: Deus, Tu conta comigo, então eu estou aqui. Eu quero dizer essa noite: Deus quer usar você. Deus quer usar você, Ele conta com você. Você é o instrumento de Deus. Você é a pessoa que Ele ama. Você é a pessoa que Ele quer salvar. Em nome de Jesus, meu Pai, que Tu venha usar essa vida, para que ela viva esse novo do Senhor, para que haja uma mudança de mentalidade, que nenhuma lembrança do passado, nenhuma memória negativa venha continuar ferindo essa vida, perturbando, atrapalhando, tirando dela a alegria de viver. Olha, em nome de Jesus, a tristeza, a agonia sai da tua vida agora, nessa noite, para a glória de Jesus, e você vai testemunhar. Então, em nome de Jesus, tenha foco, feche seus olhos, receba foco de Deus, receba a direção de Deus, receba uma visão de Deus, receba algo novo de Deus, receba do Senhor. Ele te dá essa noite para a glória do seu nome. Ele pode usar você, Ele pode usar você. Peça perdão a Ele. Se tem alguma área da sua vida, fala: Senhor, me perdoa. Ele perdoa os seus pecados, Ele te toca. Essa mágoa, essa tristeza, em nome de Jesus, é algo novo de Deus. Eu quero o novo de Deus, eu quero o novo de Deus, eu quero o novo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, meu irmão.